Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o período regencial e vamos dar um destaque às disputas políticas e os fatores que consolidaram a unificação do território brasileiro. No entanto, para falarmos desse assunto, nós devemos conhecer os primeiros grupos políticos que se formaram no Brasil e quais ideias estavam em jogo naquele momento. Mas é bom lembrar o que foi dito na aula passada, que foi apenas a elite agrária que participou do processo de independência, ou seja, não foi uma manifestação popular, uma luta por liberdade e igualdade. Naquele início de período regencial, se destacaram três grupos políticos. Os liberais moderados, que apoiavam a monarquia, iriam se tornar conservadores. Os liberais exaltados, que era a oposição, apoiavam a implantação de uma república. E os regressistas, ou restauradores, como eram chamados, defendiam o retorno do rei Dom Pedro I. Entretanto, os partidos acabaram se resumindo em conservadores, que eram aqueles que apoiavam a monarquia e a centralização dos poderes na mão do rei. Os liberais, que também eram apoiadores da monarquia, mas defendiam maior autonomia das províncias. E os republicanos, que, como a denominação mesmo diz, eles defendiam a implantação do sistema republicano no Brasil. Ou seja, os conservadores e liberais tinham praticamente os mesmos interesses. O que os diferenciavam era a ideia de que os conservadores defendiam a centralização política e os liberais defendiam maior autonomia das províncias. E os republicanos eram apenas uma minoria quase insignificante, pois eles eram intelectuais demais para o contexto da população brasileira. Assim, quando Dom Pedro I abriu mão do seu mandato, ele nomeou logo uma regência trina provisória, que essa regência tinha apenas a missão de eleger outra regência trina, só que permanente, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Então, a regência trina permanente foi eleita em junho de 1861, só que a presença da elite no comando da nova nação fez surgir em várias províncias algumas revoltas populares. Para resolver esse problema, então os regentes vão criar a Guarda Nacional. O que deveria ser bom, na verdade, vai permitir que os grandes latifundiários dominassem suas respectivas regiões, pois esses fazendeiros ganharam patentes militares de coronéis e tenentes e ficaram responsáveis por manter a ordem no interior do país. Ou seja, eles passaram a abusar das populações mais pobres, tomando as terras dos pequenos latifundiários, já que tinha tanto poder em suas mãos. Devido a algumas pressões da oposição, a regência trina permanente sentiu-se obrigada a acabar com o poder moderador, dando maior autonomia às províncias. Uma das últimas ações desses regentes foi eleger uma regência una em 1835, tendo o padre Antônio Feijó como novo regente. Só que a regência de Feijó foi marcada pelo surgimento de revoltas em diversas províncias, que o governo não conseguiu resolver, como foi o caso da Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a cabanagem no Pará e a balaiada no Maranhão. Esses conflitos motivaram Feijó a renunciar. Para substituí-lo, os aristocratas nomearam então o conservador Araújo Lima. O novo regente voltou a concentrar os poderes do Estado e conseguiu reprimir a revolta da cabanagem e a sabinada. Essa última havia se rebelado durante o seu mandato. Só que a concentração novamente dos poderes motivou os liberais a liderar um golpe para tirar os conservadores do poder. Então a artimanha encontrada pelos liberais foi propagar a ideia na sociedade brasileira de que Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos de idade, já estava pronto para assumir o poder. Apesar dos conservadores não apoiarem essa ideia, a pressão popular e as revoltas que se perpetuavam no sul do país, como é o caso da Farroupilha, e no Maranhão, com a balaiada, não foi possível evitar que Dom Pedro II assumisse o poder, no episódio que ficou conhecido como o golpe da maioridade. Então, com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro II se tornou o imperador do Brasil, pondo um fim no período regencial e dando início ao segundo reinado. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Ainda para hoje, e servindo como atividade de fixação e uma forma no qual vocês vão comprovar que assistiu a aula, vocês devem fazer a atividade aí da página 36, 37
E38. Qualquer dúvida me perguntem lá no Zap, que estarei à disposição. Aos demais, um bom dia a todos e até a próxima aula.